Olá, queridos. Meu nome é Rafael e estaremos dando continuidade ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Hoje abordaremos a reta final do livro de Jó, capítulos 38 a 40. Depois de tudo que Jó e seus amigos falaram a respeito da vida e do sofrimento deste importante personagem bíblico, no capítulo 38 é a vez do próprio Senhor falar a Jó e trazer a resposta. O Senhor utiliza uma tempestade, fenômeno conhecido como teofania, na comunicação com Jó, e faz algumas considerações. Gostaria de destacar os versos 4 a 11. Verso 4, capítulo 38. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declaro se tens entendimento. Quem dispôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre que estão presos seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu como se estivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens sua vestidura e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre ele meu limite e coloquei barras e portas, e disse, até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Jó não tem condições de compreender os caminhos de Deus, pois como todo ser humano é frágil e tem capacidade limitada. Na sequência, Deus ironiza e continua com uma série de perguntas, levando Jó a considerar a vastidão, a complexidade da criação, do mar, estrelas, natureza, meteorologia, biologia, entre outros. Algumas dessas indagações não são totalmente compreensíveis até os dias de hoje. Aliás, queridos, o livro de Jó nos desafia sobre a perspectiva do sofrimento do justo. Jó imaginava que nós recebemos imediatamente depois de fazermos, quer seja o bem ou o mal. A relação de receber o bem ou o mal é bem mais complexa que imaginamos. Deus diz a Jó que ele não o conhece, nem mesmo as minúcias do mundo criado. Nós precisamos entender quem somos. Para termos uma dimensão adequada da vida, é necessário entender primeiro quem Deus é, pois tudo está debaixo do seu controle. O ser humano, amados, desde o Éden quer ser como Deus. Muitos o questionam em suas decisões e o consideram injusto. Já no capítulo 39, temos uma exploração complexa da natureza do sofrimento, da relação entre Deus e a humanidade e da maneira pelas quais tentamos entender o mundo ao nosso redor. Nesse mesmo capítulo, Deus continua seu discurso, porém enfocando as maravilhas do reino animal. Dando continuidade, no capítulo 40, o Senhor ainda não havia concluído. Deus faz uma pergunta a Jó, como um advogado no tribunal. Prepare-se como um simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Como se fosse uma inversão de papéis. Continua a ironia. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Verso 8. Vai condenar-me para justificar-se? Você tem braço forte como Deus? Sua voz pode trovejar como a voz de Deus? Amados, diante de todas essas perguntas, já só teria uma resposta. Obviamente que não. Deus desafia Jó a considerar o poder e a majestade do Behemoth, uma criatura frequentemente interpretada como o hipopótamo ou elefante. Deus enfatiza sua própria sabedoria e autoridade, e Jó é levado a se submeter ao controle do Senhor. Isto serve para que Jó compreenda que, apesar dele ter sido justo e não estar sofrendo por ter feito algumas faltas na sua trajetória, as constantes reclamações desse personagem bíblico equivaliam a ele assumir o lugar de Deus. Jó, na verdade, precisava ser recordado de qual era o seu lugar. Deus continua, ao longo do texto, desafiando a força humana e capacidade limitadas de Jó.
Jó, ele havia criticado ao Senhor muitas vezes e esperava apresentar seu caso para que sua sorte fosse mudada. Na verdade, Jó se achava muito bom, muito correto, e depois de ser questionado pelo Senhor, Jó humildemente se silencia. Havia um problema na atitude de Jó que precisava ser resolvido para restaurar a comunhão com Deus. E é isso, amados. Assim finalizamos o estudo dos capítulos 38 a 39. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.